Se você está começando a suspeitar que existe um diagnóstico no seu filho, ou que existe alguma coisa que precisa ser olhada com mais atenção, fica nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Eu vou te dar uma dica muito simples, mas muito relevante, que pode mudar completamente a sua forma de conduzir esse processo. Quando a escola ela pontua, ou quando alguém comenta com a gente, ou quando a gente mesmo começa a refletir se existe alguma coisa de diferente, são poucas as vezes que a gente considera não só se existe alguma coisa com o nosso filho, mas se existe alguma coisa além do nosso filho, ou seja, no ambiente, na rotina, nas interações, na qualidade das vivências dele, na qualidade das experiências dele, e até mesmo na forma como a gente se comporta em relação a ele, que pode estar levando a esse comportamento, a essa forma de se desenvolver que está se apresentando na sua frente e que está levantando essa dúvida. A gente observa, a gente até pontua, mas poucas vezes a gente começa a considerar também outras coisas que vão além da criança, ou seja, poucas vezes a gente leva em consideração, antes de pensar se existe alguma questão específica no processo de desenvolvimento do nosso filho, a qualidade dos estímulos que ele vive, a forma como a rotina dele está sendo organizada, o estágio de desenvolvimento em que ele está, o quanto nós conseguimos estar presentes com consistência, com frequência na rotina dele, qual é a qualidade da nossa atenção que a gente dá, qual é a forma de brincar que ele mais gosta, se ele consegue brincar de diferentes formas ou se existe só uma que é predominante, o quanto a família acolhe a linguagem do brincar, porque esse é o principal caminho de desenvolvimento da criança. Então a gente precisa analisar tudo isso antes da gente de fato depositar todas as nossas dúvidas somente sobre o processo de desenvolvimento da criança. Antes da gente lançar todas as nossas suspeitas para dentro da criança, pensando, existe algo com ela acontecendo. Às vezes, e muitas vezes o que está acontecendo, é que a criança simplesmente reage ao que está ao redor dela, e a gente, passando por um processo de uma rotina um pouco mais apressada, acaba olhando apenas a ponta daquele iceberg. A gente só percebe o sintoma daquela reação, mas a gente tem um pouco mais de dificuldade para conseguir enxergar o que está por baixo daquilo, que está levando aquele comportamento, ou aquela forma de interação, ou aquela característica no processo de desenvolvimento que está chamando a atenção e que começa a trazer dúvidas. É muito importante a gente ter a clareza sobre esses aspectos, porque existem duas coisas que podem acontecer a partir do momento que a gente começa a considerar também essas variáveis influenciando no processo de desenvolvimento dos nossos filhos. O primeiro deles é que a gente percebe que, de fato, existem elementos externos à criança que estão levando àquela questão que levanta a dúvida. E a segunda coisa que pode acontecer é que a gente começa a observar que, de fato, existe algo que precisa ser olhado com mais atenção na criança, porque você já descartou todas as outras possibilidades. Então esse é um processo muito importante para a gente fazer. Inclusive, quando você vai em um neuropediatra, em um pediatra, em um psicólogo, em um terapeuta, para começar um processo de busca do que pode apoiar o processo de desenvolvimento do seu filho, é muito importante que você tenha clareza sobre esses aspectos, porque eles vão te trazer perguntas sobre isso. Como é a rotina, como é a devolutiva da escola, como são as amizades, como é a forma de brincar, como vocês e a criança se relacionam, como é a presença dos adultos na vida da criança, se a vida dela é sempre numa rotina organizada e previsível, ou se as coisas são um pouco confusas, como é a rotina de sono, como é a alimentação, como é o nível de exposição a telas, qual é o tipo de conteúdo que essa criança consome quando ela está diante de telas, existe um limite que é estabelecido todos os dias, como são apresentadas as opções de brincadeiras, como são os passeios em família, o que a família gosta de fazer, tudo isso é investigado quando você leva o seu filho em um especialista. E por que isso é investigado? Não é porque ele gosta de especular sobre algumas coisas, é porque isso é relevante. Então é importante você já começar esse processo a partir do momento em que você percebe que algo está diferente do que seria o esperado para a maioria, porque você tem já um início de um processo, inclusive, de coleta de informações. Se você perceber que de fato existe algo no seu filho, essa coleta de informações que você vai instintivamente começar a fazer vai enriquecer, vai facilitar muito o trabalho do especialista na vida do seu filho para trazer para vocês, para a família, as ferramentas que são necessárias para apoiar o processo de desenvolvimento do seu filho. Eu penso muito que todo pai e toda mãe deveria sair da maternidade com 2 cursos obrigatórios. O primeiro deles é óbvio, o primeiros socorros. É muito importante que um pai e uma mãe saibam fazer os primeiros socorros básicos. E a segunda coisa que é essencial é um pai e uma mãe entenderem como funciona o processo de desenvolvimento, principalmente na primeira infância. A gente tem o falho hábito, principalmente agora, mais do que nunca, de esperar que a criança se comporte como um mini adulto. Mas o processo de desenvolvimento, ele acontece em fases. Quando a criança nasce, o cérebro dela é como se fosse uma página em branco. E ela vai começar o processo de aprendizado. Mas ela não começa o processo de aprendizado pelo que você gostaria, pelo que é mais conveniente para a sua rotina que ela aprenda. Ela vai começar no primeiro degrau. É uma escadinha. O processo de aprendizado
da criança acontece em uma escadinha, não acontece da forma que você quer, da forma que é mais conveniente para você. Ele acontece como ele precisa acontecer. Então, a criança começa a aprender algumas primeiras coisas, a calibrar, na verdade, alguns primeiros canais de entrada, e depois ela começa a organizar as primeiras informações que entram, e começa a ir formando repertórios, e esses repertórios vão começando a formar as colunas, digamos assim, de desenvolvimento de várias vertentes no cérebro dela. Então, a linguagem, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento sensorial, a visão, a audição, a cognição. Então, existem várias coisas que vão acontecendo em paralelo, mas elas acontecem em níveis, em degraus. Então, quando os pais conhecem um pouco, e eu não estou falando de se tornar um especialista, mas um pouco assim, o básico do processo de desenvolvimento, da forma que ele acontece na primeira infância, principalmente, fica muito claro que as coisas acontecem uma coisa de cada vez. E aí, porque você entende isso, fica muito óbvio entender que existem coisas que você não pode cobrar de uma criança em determinado estágio, porque ela ainda não chegou naquele degrau. Então, por exemplo, você não vira para uma criança de 1 ano e cobra dela a habilidade de cortar o bife com garfo e faca. Por quê? Porque é muito óbvio pra gente que uma criança de 1 ano não vai ter o domínio manual do garfo e da faca para conseguir fazer aquilo, a coordenação motora. Mas a gente vê hoje com muita facilidade uma cobrança dos adultos em crianças de 4 anos para que elas tenham o foco de um adulto de 28 anos, extremamente organizado sensorialmente. Então, assim, o auge do adulto, no seu melhor dia de foco, é a base que os adultos hoje estão usando para julgar se uma criança tem ou não um foco dentro ou fora do normal. Por quê? Porque a gente não enxerga esse processo com clareza, porque ele ainda não está tão claro para a maioria. Então, por isso, é muito fácil da gente errar a régua que a gente usa para medir o processo de desenvolvimento dos nossos filhos. E aí é que os desgastes começam a acontecer os primeiros atritos na rotina, a rotina vai ficando pesada, vai ficando desgastante, porque você não tem compreensão com aquela criança que está no processo de desenvolvimento, você espera que ela esteja no mesmo estágio de desenvolvimento que você, e ela não está, e acontece também uma problematização do processo de desenvolvimento dela. Essa criança não tem foco. Essa criança não tem limite. Essa criança me enfrenta a todo momento. Essa criança tem, nossa, seletividade alimentar. Essa criança tem blá, 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 blá. Começa problematizar todos os estágios do desenvolvimento, quando na verdade são só estágios. E aí existe uma coisa muito legal também, é que, não sendo só um estágio, quando você conhece bem o processo de desenvolvimento, você consegue olhar para tudo que está acontecendo com muito mais clareza, e fica muito óbvio o que você precisa fazer. Porque você entende, poxa, aqui ela já tem essa habilidade aqui. O próximo degrau da habilidade, né, a próxima habilidade que viria depois dessa é a outra. Putz, ele não está chegando nessa outra, essa outra está vindo com um custo muito alto. Poxa, vamos buscar a ajuda de alguém, e você não começa a ir buscar a ajuda de alguém porque você, quer achar um diagnóstico ou algo do tipo. Você busca porque você percebe que o seu filho precisa. E aí é que está o ponto central da história. A gente precisa se preocupar com o que os nossos filhos precisam. A gente não precisa se preocupar em fazer os nossos filhos baterem na régua do jeito que a maioria também bate. A gente precisa dar para os nossos filhos as ferramentas que eles precisam. Ponto. O diagnóstico vira só ruído quando a gente entende isso. Então, quando você começa a suspeitar de algo no seu filho, é muito importante que você olhe para 3 pontos muito simples, mas muito relevantes. O primeiro deles, a criança. Então, você precisa entender em qual estágio de desenvolvimento seu filho está. Por quê? Porque entendendo o estágio de desenvolvimento que seu filho está, você consegue trazer para a rotina dele as vivências que são interessantes para aquele estágio, e você consegue analisar se, vivendo aquelas situações, aquelas experiências, ele vai aprimorando as habilidades que ele já domina e segue para o próximo estágio, para o próximo degrau da escada. E aí você começa a analisar até que ponto aquilo era só uma questão de ajuste na rotina, nos ambientes, na qualidade dos estímulos que ele tem para viver, ou se é um ponto que precisa ser olhado por um especialista com um pouco mais de atenção. Tá? O segundo ponto que você precisa olhar, o adulto. E o adulto aí, no caso, é você, obviamente, e as pessoas que ficam mais com o seu filho ou com a sua filha. O adulto, ele tem um papel muito importante. Ele tem um papel de passar a sensação de segurança, de apoio emocional para a criança, de ser o regulador emocional da criança enquanto ela ainda não tem essa habilidade. Então, tudo isso é papel do adulto. E a gente, na teoria, costuma fazer isso intuitivamente, mas é importante a gente avaliar se o adulto, que fica a maior parte do tempo da criança, está fazendo isso de uma forma eficiente para aquela criança. Cada criança tem necessidades diferentes, a gente precisa entender se o adulto está indo de encontro com o que a criança precisa. Outra coisa importante é a forma como o adulto se porta. Então, por exemplo, os meus filhos chegaram mais ou menos em 4, 5 anos, eles eram extremamente dependentes, eles tinham pouquíssima autonomia para tudo, não só para brincadeiras, não era só brincadeira independente, eles não faziam brincadeira independente, mas eles não tinham autonomia em várias coisas. E
Em um dado momento eu comecei a perceber o quanto aquilo era culpa minha. Eu entrava em todas as brincadeiras. Por que eu entrava? Porque eu vinha de um histórico na minha maternidade de muito aprendizado direcionado. Muito aprendizado dos meus 3 filhos, por serem prematuros extremos, foi muito direcionado. E por isso eu assimilei que aquele era o meu modo de interagir com os meus filhos. E a brincadeira só podia existir se eu estivesse direcionando o aprendizado. Mas existia um momento em que eu deveria ter soltado ali um pouco e me afastado, começado só a observar, a ser uma pessoa que observa a brincadeira e não participa, não direciona, não corrige o tempo todo. E eu estava fazendo isso. E aí, no momento em que eu saí um pouco de cena, os meus filhos começaram a florescer nesse aspecto e começaram a desenvolver muito mais autonomia e independência. Então, esse é um exemplo muito simples, muito óbvio, mas que é muito relevante quando a gente analisa a postura do adulto em relação à criança na rotina. Terceiro ponto importante para a gente avaliar é o ambiente. O ambiente precisa acolher a criança, o ambiente precisa encorajar a criança, o ambiente precisa deixar a criança segura e, ao mesmo tempo, livre. Então, por exemplo, não dá pra gente dizer que uma criança não brinca, putz, ele não gosta de brincar, é uma criança que não gosta, não tem interesse nenhum, não tem nenhum repertório, e brincar é muito importante, porque é a forma como a criança aprende e se desenvolve. E, poxa, aí você vai analisar, a criança tem uma rotina que começa às 7h30 da manhã, acaba às 8h30 da noite, só com atividades direcionadas, ela chega na casa dela, daí ela tem que jantar, tomar banho, e aí ela tem meia hora de tela, aí ela desmaia. Ela não brincou livre naquele dia. E aí, no fim de semana, os pais pegam a criança 9 horas da manhã na cama, sai, passeia, atividade o dia todo, a criança acompanha os pais em todas as atividades dele e tal, chega em casa destruída, derrotada, 9 horas da noite dorme. Aquela criança não tem espaço para brincar livre na vida dela. Ou então a criança até fica em casa, mas a casa é do tipo que não acolhe o brincar. Então a criança tem um cantinho dela dos brinquedos, mas ela só pode brincar ali. E os pais não querem estar ali junto com ela. E é uma idade que a criança ainda tem um apego emocional, então ela precisa estar perto daquele adulto. Mas o adulto não quer estar junto. E aí o adulto fala, vai lá brincar, você precisa brincar. E a criança não vai. Mas por que ela não vai? Ela só pode brincar naquele canto, longe da pessoa que ela mais ama. E, poxa, às vezes tudo que a criança queria era poder pegar aquele brinquedo e sentar no chão da sala e ficar perto do pai ou da mãe brincando. Mas os brinquedos não são bem-vindos na sala, ou os brinquedos não são bem-vindos na cama dos pais. Entende? Então é importante a gente acolher o brincar. Enquanto mais momentos que você acolher o brincar na rotina dos seus filhos, maior será a quantidade de oportunidades que eles vão ter de brincar. E aí, obviamente, maior vai ser o repertório deles, maior vai ser o interesse deles por brincar, e maiores vão ser as oportunidades de adquirir novas habilidades, de aprimorar essas habilidades, de consolidar os aprendizados. Então, isso é muito importante. Tem uma coisa muito legal também, que é indireta a quando você traz o brincar para mais momentos da rotina e para todos os ambientes da casa, que você passa uma mensagem muito simples, mas muito clara para os seus filhos, de que eles pertencem. Eles são tão importantes na sua vida que você simplesmente adequou a sua casa inteira para que eles se sentissem à vontade e acolhidos do jeito que eles querem existir em cada um desses ambientes. Então você começa a contar para os seus filhos que aquela linguagem que eles usam do brincar é bem-vinda em todos os lugares. Isso passa uma mensagem muito bonita para os nossos filhos, que eles são bem-vindos em todos os lugares da casa. E aí, quando você começa a fazer essa análise, você chega em pontos como, por exemplo, da criança que a escola vira e fala, poxa, essa criança não tem foco. Mas aí, se você analisar bem, às vezes essa é a criança que os brinquedos estão sempre guardados em caixa, no alto do armário, dentro do quarto, ela não tem tempo livre para brincar. O único tempo livre que ela tem na rotina dela é das 8 às 11 da noite, que é a hora que ela já vai para o quarto dela e ela fica em tela jogando jogos de alto estímulo, que alteram muito o funcionamento de dopamina do cérebro dela. E a criança ainda, além de tudo, além de ter esses hábitos logo antes de dormir, que é a hora, né, menos recomendada para que isso aconteça, dorme tarde, então tem hábitos de sono também que não são favoráveis para o estágio de desenvolvimento dela. Então a criança já acorda desorganizada, cansada, com o padrão de funcionamento do cérebro bem alterado, e vai para a escola. E é óbvio que essa criança vai estar com uma menor capacidade de foco do que já seria o esperado para a idade dela. Então, isso é importante, a gente começar a fazer essas análises, e não é sobre você fazer a análise e pensar, nossa, meu Deus, eu sou o pior pai ou a pior mãe do mundo porque eu faço isso. Por exemplo, no meu caso, em que eu percebi que eu interferia demais nas brincadeiras, se eu tivesse percebido isso antes, meus filhos teriam alcançado a autonomia e independência muito antes, e hoje, provavelmente, eles estariam em outro estágio até, em níveis de autonomia e independência. Mas eu penso que é sempre melhor a gente pensar, poxa, que bom que eu percebi agora e vou mudar daqui para frente, do que, de repente, por receio de apontar o dedo pra gente mesmo e dizer, poxa, aqui eu estava errado, eu preciso corrigir isso, evitar o confronto, evitar a busca da origem daquela questão. Aí existe um ponto muito importante aqui, que é bem legal de falar, que é, pra gente conseguir entender um pouco sobre os nossos filhos, e entender o que está acontecendo,
entender quais são as dificuldades, quais são as habilidades que eles já dominam e ter um pouco mais de clareza, né, sobre o panorama do processo de desenvolvimento deles, a gente precisa entender um pouco sobre o brincar. Por que é tão importante? Ah, porque você tem que virar um recreador infantil? Não. Por quê? Porque se os nossos filhos aprendem brincando, a gente precisa olhar para o brincar com um pouco mais de seriedade, porque é ali que vai estar muito claro para você o que seu filho já aprendeu, o que ele faz com muita facilidade e às vezes acha até sem graça, porque ele já domina tão bem que aquilo para ele já passou da fase, o que para ele está no nível de aprendizado que ele precisa adquirir naquele momento, que é o que vai chamar a atenção e ele vai engajar na atividade, e qual é o estágio de aprendizado que está muito acima ainda, que ele ainda precisa percorrer subir alguns degraus para conseguir chegar naquele estágio. E essa vai ser a brincadeira que provavelmente ele não vai conseguir nem começar a fazer. Ou às vezes é a brincadeira que ele realmente vai ter uma aversão mesmo, porque está muito distante das habilidades que ele já domina. Então, entendendo a brincadeira, você vai conseguir perceber o que seu filho faz com facilidade e o que ele precisa do seu apoio. Ali fica muito claro, por dois motivos muito específicos. A brincadeira é um grande paralelo da vida adulta, das habilidades que a gente usa o tempo todo. Se você for parar para analisar, se você for pesquisar um pouco sobre cada forma de brincar, você vai entender que cada brincadeira